Bem-vindos ao nosso podcast, onde vamos falar sobre a disputa histórica entre Venezuela e Guiana pela região de Essequibo. Comigo, Laura, vamos explorar os detalhes dessa controvérsia que ecoa há mais de um século. Bom, então, começando do início, Essequibo fazia parte da Capitania Geral da Venezuela, sob o domínio espanhol. E, após a independência da Venezuela em 1811, o território permaneceu sob controle venezuelano por alguns anos. No entanto, em 1814, o Reino Unido comprou a região da Holanda, que mais tarde se tornaria a Guiana Inglesa, resultando então em uma disputa de fronteira entre a Venezuela e o Reino Unido. E essa história de controle colonial e independência é o fundamento histórico para a reivindicação venezuelana sobre o Essequibo. Então, o que torna Essequibo tão cobiçado? Bom, além de ser uma área rica em minerais, como ouro, cobre e diamantes, recentemente foi descoberto petróleo e um gás chamado offshore em suas proximidades. Isso colocou a Guiana no mapa dos produtores de petróleo e está prometendo uma reviravolta econômica significativa para o país. A Venezuela reativou suas reivindicações sobre o Essequibo quando descobriu essas reservas de petróleo e gás, e com a sua própria produção diminuindo nos últimos anos, a Venezuela vê nessa região uma oportunidade de impulsionar sua economia. A situação escalou recentemente com o referendo na Venezuela, onde mais de 95% dos eleitores rejeitaram a intervenção da Corte Internacional de Justiça e apoiaram a criação de novo Estado na região disputada. E isso, apesar das preocupações internacionais e das decisões do tribunal. E como isso afeta o Brasil e os Estados Unidos? O Brasil está preocupado com a estabilidade na América do Sul e com seus próprios interesses econômicos na região, especialmente relacionados à exploração de petróleo. Enquanto isso, os Estados Unidos veem a disputa como uma questão de segurança regional, especialmente considerando suas próprias preocupações com a estabilidade e as grandes reservas de petróleo na área. É um quebra-cabeça geopolítico complicado, e enquanto o mundo observa, o Brasil se oferece como mediador para evitar uma escalada ainda maior. Em 2023, os representantes da Venezuela e da Guiana, eles vieram aqui para o Brasil e fizeram um acordo que tinha alguns princípios, como não fazer ameaças ou uso da força em qualquer circunstância. Concordaram também em não falar palavras ou tomar atitudes que resultem na escalada desse conflito, e estabeleceram uma comissão conjunta com ministros das relações exteriores para tratar essas questões que vão ser resolvidas de acordo com o que rege o direito internacional. Os ministros das Relações Exteriores da Guiana e da Venezuela conversaram pela primeira vez desde que o ditador Nicolás Maduro reivindicou o território no país vizinho. Os dois países concordaram em manter o diálogo, mas a Venezuela criticou a Guiana por dar sinal verde para a presença militar dos Estados Unidos. Já a Guiana recorreu a organizações das Nações Unidas. Na terça-feira, Maduro divulgou o que seria um novo mapa da Venezuela com a região de Essequibo anexada e ordenou a exploração imediata de petróleo na região. E quais são os recentes acontecimentos? O presidente da Venezuela promulgou, dia 3 de abril, uma lei aprovada pela Assembleia Nacional do país que, na prática, criou um Estado venezuelano em Essequibo. A Venezuela entregou ao Tribunal Internacional da Justiça um documento e suas respectivas cópias com a verdade histórica e provas que demonstram que eles são os únicos com titularidade sobre o território da Guiana Essequiba. Ainda não estão claros quais serão os próximos passos do governo venezuelano após a promulgação da lei. Em uma nota divulgada 4 de abril, o governo da Guiana afirmou que não vai permitir a anexação de Essequibo pela Venezuela. Mas será que a diplomacia prevalecerá sobre as ambições territoriais? Só o tempo dirá. Obrigada por nos acompanhar nesse episódio e até a próxima!